A paz do Senhor, amados irmãos, alunos do curso básico em teologia da ETEAD, Escola Teológica das Assembleias de Deus em Itajaí. Eu sou o pastor Armando Taranto Neto. Estaremos dando prosseguimento à nossa disciplina de Teologia Sistemática 2. Hoje nós trataremos de dois assuntos: a doutrina da salvação e a doutrina da igreja, que são assuntos muito relevantes e muito importantes para a nossa compreensão da nossa salvação. E essa compreensão vai demandar nós aplicarmos tudo aquilo que nós temos aprendido da palavra de Deus, as promessas que o Senhor Jesus tem feito, não só Jesus, mas desde o Antigo Testamento, as promessas que a Bíblia já nos apontava na pessoa de Jesus, né, com respeito à nossa salvação, à nossa aproximação ou reaproximação de Deus. Bom, então nós vamos dar prosseguimento na nossa aula. Na aula passada nós já falamos sobre cristologia, já falamos sobre a doutrina do Espírito Santo, falamos sobre a união hipostática de Cristo, que é Jesus Cristo, homem, Deus, 100% homem, 100% Deus. Falamos sobre a pessoa bendita do Espírito Santo, que também é Deus, né? Vimos algumas características, algumas simbologias que são aplicadas ao Espírito Santo no Antigo Testamento, principalmente no Novo Testamento também, água, vento, fogo, né? Pomba, enfim. E hoje nós vamos falar sobre a doutrina da salvação. Então, a obra que Cristo consumou ali no Calvário, ela, ela aconteceu para que esta morte e ressurreição na cruz no terceiro dia pudesse trazer salvação a todos os seres humanos. E os salvos possam fazer parte, né, a partir da morte e ressurreição de Jesus, ou seja, da nossa fé, ou crendo nesta morte e ressurreição de Jesus naquela cruz, nós possamos fazer parte do corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. Então, essa doutrina da salvação, chamada de soteriologia, e depois nós vamos falar sobre a eclesiologia, que é a história, ou desculpe, a doutrina da igreja, né? Soteriologia, doutrina da salvação, e eclesiologia, doutrina da igreja. Então, são praticamente doutrinas irmãs, como bem diz a nossa apostila, né? Que são unidas intimamente pelos laços da nova aliança. Não existe salvação sem igreja e também não existe igreja sem salvação. Então, elas estão intimamente relacionadas. Então, propriamente dita, a doutrina da salvação, ela tem um laço estreito de relação com a doutrina de Cristo, né, que nós já estudamos lá no capítulo 1, na primeira aula de Teologia Sistemática 2, no que diz respeito à obra que ele realizou no Calvário. E a soteriologia trata do plano divino elaborado para salvar o ser humano caído. Então, a soteriologia, nós vamos aprender esse plano que Deus estabeleceu desde a época, desde a eternidade, né? Porque Jesus foi o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E o apóstolo Paulo diz que nisto Deus mostra o seu amor por nós, que ele nos amou e morreu, Jesus morreu por nós, né? Sendo nós ainda pecadores, né? Então nós vamos tratar alguma questão em relação a esse processo de amor e essa perspectiva futurística da visão de Deus como ser onisciente, que sabe de tudo que foi, que é e sempre será. Para Deus não existe amanhã, não existe ontem. Deus vive no hoje eternal, porque Ele é eterno, né? Então a salvação, como é que é a salvação na perspectiva divina? A salvação do ser humano, temos que entender que ela é uma iniciativa de Deus e é motivada pelo amor de Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, o maior sentimento que o ser humano pode ter é de doação, né? Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. Já no dia da queda do homem, lá quando Adão caiu, Deus já prometeu que enviaria um Salvador, lá em Gênesis capítulo 3, né? Quando foi decretado ali que existia um pecado, a partir dali houve uma separação entre Deus e o homem, mas o Senhor já providenciou, ele profetizou uma salvação quando ele diz, olha para a mulher e diz, olha, vou colocar inimizade entre a sua semente e a tua semente, né? Falando que Deus ia colocar inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente, que é a semente pecaminosa, né? Tu lhe ferirá a cabeça, né? Falando que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, e a serpente lhe feriria o calcanhar, já profetizando a a crucificação de Jesus, né? Então, as escrituras também afirmam que Cristo ele é o autor e é o consumador da nossa fé. Está lá em Hebreus 12:2. A salvação, portanto, deve-se unicamente à provisão divina. Então, não é o homem que produz salvação. O homem, ele aceita esta salvação, ele estende a mão, como diz Jacob Armínio, né? Diferentemente dos calvinistas, nós vamos falar daqui a pouquinho dessas duas confissões, o calvinismo e o arminianismo, que só tem um ponto, na realidade, que é discordante, né? No sentido de que diz que nós somos salvos porque Deus nos escolheu. Claro que dentro desse ponto discordante tem mais outros, né? Mas o básico é esse aí. E nós acreditamos que nós somos salvos porque nós estendemos a mão por esta graça providencial de Deus. É Deus quem providencia. E Calvino vai dizer que não, o homem não tem condições de escolher a Deus, é Deus quem nos escolhe. Mas nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então as escrituras, elas afirmam que Cristo, ele é o autor e é o consumador da fé. Assim, hoje nós também amamos a Cristo porque ele nos amou primeiro, né? Essa provisão divina demonstra exatamente esse amor de Deus. E assim como ele nos amou, assim hoje nós também o amamos, porque ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. Pela sua presciência nos elegeu e predestinou para a salvação. Presciência. A presciência de Deus é um atributo de Deus que lhe permite conhecer de antemão todos os eventos e possibilidades futuros. Então, quando a gente fala de presciência de Deus, quando a gente fala que Deus demonstra o seu amor por nós, sendo que Jesus morreu por nós, que nós ainda éramos pecadores, né? Então Jesus morreu por nós, mesmo ainda deu conhecê-lo. Então é como se Deus já soubesse que nós, como se Deus soubesse, não, ele já sabia, né? Porque ele é presciente, ele é onisciente. Dentro dessa onisciência, ele tem um conhecimento prévio, por isso que é presciência, é um conhecimento anterior, é uma antevisão. Então, Deus já sabia que haveria de ter uma igreja, né? A própria chamada de Abraão, lá que nós já estudamos, ele fala: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, o Senhor já estava falando para Abraão que nele, através dele, todas as nações da terra, não só Israel, ou seja, aqueles que viessem a se converter ao Evangelho de Jesus, fariam parte da família de Deus, como diz ali Efésios. Agora nós fazemos parte da família de Deus. Nós antes estávamos longe, havia um muro de separação entre esses dois povos, judeus e gentio, mas Deus quebrou esse muro e dos dois fez um desses dois povos, né? O judeu e o gentio. Hoje o Senhor faz a igreja. Então, nessa presciência de Deus, Deus já viu de antemão aqueles que haveriam de ser salvos e aceitarem a Jesus como seu Salvador. E, para os fatalistas, né, com relação a essa visão de presciência, ela implica também a inclinação favorável de Deus para com determinadas pessoas. Então, tem um pessoal que acredita que nessa presciência de Deus, Deus então já tinha ali na mente dele uma inclinação é, favorável para algumas pessoas, porque se ele já sabe quem vai se salvar e quem não vai, é como se Deus já tivesse alguns escolhidos, ele escolhesse de uma forma assim discriminatória, né, aqueles que deveriam ser salvos. Mas nós sabemos que não é essa a visão. E
No entanto, cremos que a salvação está acessível a todo aquele que crê, pois Cristo veio a esta terra para salvar o mundo inteiro. Nós acabamos de falar o versículo. Deus amou o mundo de tal maneira. Amou quem? Alguns? Não. Amou o mundo. Não, ele amou a todo mundo, a fim de que todo aquele que nele crê. Agora, a condicional é a fim de que todo aquele que nele crê, tem que crer, seja salvo, não, que não morra, não pereça, mas que venha viver para sempre. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra vida eterna é Zoé Aionion, uma vida que não tem fim, uma vida que não se vê o final. Todas as vezes que Jesus faz relação com a sua pessoa, a sua missão, com a vida, ele jamais usa a palavra bios, ele usa a palavra zoé, que significa uma vida espiritual, uma vida que está para além daquilo que a gente conhece de vida. Eleição. O termo eleição no contexto da soteriologia não significa que Deus tenha escolhido alguns para serem salvos e outros para a perdição, sem participação humana nessa escolha, mas que ele escolheu aqueles que ele já sabia que seriam salvos. Então, quando a gente fala sobre essa eleição, não é que Deus elegeu alguns, ele elegeu um plano, assim como ele predestinou um plano. E as pessoas que entrarem neste plano, que foi eleito e foi predestinado, essas pessoas, claro, são eleitas e também passam a ser predestinadas. Não pessoalmente eu sou um predestinado. Eu sou predestinado porque agora eu faço parte da igreja que está predestinada. Então, o maior empecilho ao entendimento da eleição reside no fator tempo. Alguns podem até perguntar, se a pessoa foi eleita antes mesmo de serem lançados os fundamentos da terra, como a eleição pode ser baseada na fé em Cristo? Então, essa dúvida ocorre pelo fato de que a Bíblia declara que Deus nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Então, nós somos eleitos em Cristo. O pastor Taranto, esse que vos fala, não é eleito por causa do pastor Taranto, mas o pastor Taranto ele passou a ser um eleito porque eu escolhi o eleito, que é Jesus, e eu faço parte do povo que escolheu a Cristo, que a promessa era para que todos aqueles que escolhessem estar com Cristo, esses seriam eleitos, abençoados, predestinados. Predestinação. Em Romanos 8, 29, lemos que os que dantes Deus conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, mais uma vez, é em Cristo que nós somos predestinados. Não é a pessoa que é predestinada particularmente, mas é aquela pessoa que escolhe estar no plano que Deus predestinou para a salvação. Estas pessoas, então, passam a ser pessoas predestinadas. Um grupo denominado calvinistas extremados, ou hipercalvinistas, também são chamados assim, eles acreditam que Deus também predestinou algumas pessoas para a perdição, tanto que ensinam a doutrina da expiação limitada, isto é, que Jesus morreu apenas pelos eleitos. Embora os chamados calvinistas moderados não concordem totalmente com esta ideia, na prática a situação não muda muito, pois se Deus escolheu de forma arbitrária alguns para serem salvos, automaticamente os escolhidos dessa lista estão predestinados à condenação, uma coisa lógica, Já para nós que somos arminianos, nós não somos calvinistas. O Calvino veio depois, já é mais ou menos contemporâneo, melhor dizendo, do Calvino, Calvino. São duas visões diferentes sobre a questão da salvação. O Calvino sempre colocando que a salvação não depende do homem, sempre é um agir de Deus no alcançar esse homem, porque o homem está no estado de perdição e corrupção total, os seus sentimentos, a sua mente está completamente deturpada para conhecer a Deus e reconhecer a sua graça. E Deus, então, o homem não tendo essa capacidade de escolher a Deus, então Deus o escolhe. Mas nós sabemos muito bem que não é esse o ensino que a Bíblia nos dá, não é bem esse entendimento. Tanto é, se você vê lá em
Deuteronômio capítulo 30, mesmo no Antigo Testamento, quando lá fala que eis que hoje coloco diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte diante de vós. Escolha, pois, a vida, o caminho da vida, para que vivas. Se eu posso escolher o caminho da vida para viver, então a escolha é minha, não é de Deus. Né? Claro que Deus ele sempre nos mostra, ele estende a mão. Qual é o estender da mão de Deus para o homem perdido? A entrega do seu próprio filho, dizendo: olha, vocês não tinham como cumprir a minha lei, mas o meu filho eu envio para que ele cumpra a lei, ele possa vos resgatar, vos salvar, vos redimir, possa vos substituir naquele sacrifício único, perfeito, maior, superior, definitivo, enfim, como diz lá em Hebreus, né? Então, para os arminianos que somos nós, que seguimos essa, essa confissão, né? E creem no livre-arbítrio, a escolha arbitrária de pessoas para a salvação e para a condenação eternas não combina com o caráter de um Deus amoroso e justo. Preferem entender a predestinação como um ato de decidir de antemão aquilo que acontecerá aos eleitos. Então Deus, na sua antevisão ou na sua onisciência, ele já sabe quem está salvo, quem não está, quem estará lá naquele grande dia, quem não está. Mas o fato dele saber, ele não vai intervir para que, no sentido de que esta pessoa deixe de ter a sua própria escolha. Nós não somos seres máquinas, nós não somos automáticos, né? Programáveis. Então, Deus nos deu o chamado livre-arbítrio para que nós pudéssemos escolher. E é por isso que você está aqui assistindo essa aula hoje, porque um dia você se decidiu: ah, pastor, mas aí em minha casa todo mundo era da igreja, e aí eu nasci num lar evangélico, mas tudo bem. Mas você poderia muito bem não querer seguir o caminho dos seus pais, mas você, com o livre e espontânea vontade, está aqui, com certeza, é um irmão, uma irmã abençoada, entendeu a mensagem do evangelho, está aqui agora se aprimorando os estudos da palavra de Deus. Glórias a Deus por isso, né? Então, milhares de livros, amados, já foram escritos sobre este assunto, né, sobre essa confissão arminiana, os calvinistas, para explicar a eleição e a predestinação. Então, só para enfatizar, predestinação e eleição não é alguma coisa que eu passo a fazer parte porque eu escolhi, ou melhor dizendo, porque Deus lá no passado me escolheu para ser um eleito ou me predestinou para. Não, eu me torno eleito e predestinado quando eu entro no plano que já foi eleito e predestinado. Eu sou eleito e predestinado nele. Nele quem? Em Cristo. Então, todos aqueles que entregarem as suas vidas para Jesus já sabem que serão eleitos e predestinados. Aqueles que ainda não entregaram as suas vidas, eles ainda não são predestinados nem eleitos. Mas se amanhã, hoje à noite ou agora, ele aceitar a Jesus como seu Salvador, se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, o que acontece? Ele deixa de viver esse caminho de perdição e passa a fazer parte dos eleitos e dos predestinados, porque agora ele faz parte de um plano que foi eleito e predestinado em Cristo antes da fundação do mundo. Espero ter sido bem claro nesse aspecto. A salvação na perspectiva humana. Então, a salvação também deve ser considerada pelo lado humano. Embora a iniciativa tenha partido de Deus e não tenhamos nenhum mérito em ser salvos, nós sabemos disso, né? Nós temos também um papel a desempenhar. Ah, então, pastor Taranto, você disse que o homem não pode. A salvação não é de nós, é Deus quem providenciou. Sim, Deus providenciou e eu aceitei aquele estender de mão do Pai quando ele entregou o seu filho por mim. Eu falo, eu aceito a Jesus como meu Salvador. Só que salvação não é só isso, né? Existem algumas coisas que dependem de mim. Agora sim, o que depende de mim, além de eu estender a minha mão e segurar a mão de Deus nessa bênção, nesse presente que é a graça, favor imerecido? Lá em Efésios vai dizer: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se engrandeça. Então a fé é um presente de Deus. E através dessa fé nós cremos na morte e ressurreição de Jesus Cristo. E por isso hoje nós somos salvos, né? Sim, mas existem algumas considerações a serem destacadas e são responsabilidades minhas nesse processo da soteriologia, da doutrina da salvação. Primeiro, é o arrependimento. O que significa arrependimento?
Arrependimento significa você voltar as costas para o caminho que você está andando. Isso é arrependimento. Às vezes a pessoa, muito empolgada, até durante uma pregação, na ministração de uma aula, fala assim: eu vivia no pecado, aí eu dei um 360 graus. Se você deu 360 graus, você vai dar um círculo completo, vai voltar pelo mesmo lugar onde você estava. Se você quer entender o que é arrependimento, é a pessoa que dá uma meia volta, uns 180 graus, e ela segue o caminho contrário. Se ela está indo para o norte, ela passa aí agora para o sul. É uma direção diametralmente oposta. Se está indo aqui para o oeste, agora ela vai para o leste, né? Entendeu? Fazendo na sua visão aí. Entendeu? Então, arrependimento significa deixar para trás todas as coisas, o caminho errado que eu vivia e começar agora trilhar um novo caminho com o Senhor. Então, ao iniciar o seu ministério, Jesus conclamava o povo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Veja que a mensagem que Jesus pregava não era uma mensagem rabuscada, ou melhor, rebuscada, né? De teologia, de filosofia, palavras difíceis. Hoje às vezes, a gente vê algumas pessoas pregando o evangelho e usam um palavreado tão difícil, um vocabulário tão inacessível às pessoas, e acaba falando, não diz o que tem que dizer. O evangelho, a mensagem do evangelho era assim que era pregada. É chegado até vós o reino de Deus. Assim que os discípulos de Jesus pregavam. É chegado até vós o reino de Deus. Arrependei-vos dos vossos pecados e recebei a Jesus como vosso Salvador. Era só isso e mais nada. Então, eu entendendo que o reino tinha chegado, Nicodemos teve que entender isso, né, embora fosse um doutor da lei, eu arrependendo-me do meu pecado, né, então, é chegar até vós o reino de Deus, arrependei-vos dos vossos pecados e receber a Jesus Cristo como Salvador. Então, foi o que Nicodemos teve que fazer, embora passou a vida inteira ensinando a palavra de Deus e não conhecia Deus. Então, primeiro ele tinha que ver o reino, que ele não estava nem vendo, muito menos tinha entrado. Ele tinha que ser nascido de novo, né? E o nascimento, quem produz esse nascimento é a palavra de Deus, é a água, né? Que é a palavra, e o Espírito de Deus. Nicodemos teve que passar por esse processo gestacional espiritual. Jesus disse: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Aí ele falou: mas como pode ser isso? Eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe? Veja só que pergunta mais, né, mais infantil. E Jesus falou: Nicodemos, cara, deixa eu te falar uma coisa. Se você não se deixar gerar pela água, que é a palavra, e o Espírito Santo de Deus, a junção desses dois elementos, eles vão gerar algo novo dentro de você. Aí você vai entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Em outras palavras, Jesus está falando o seguinte: Nicodemos, você muito menos viu o reino. Você acha que viu o reino, você viu só uma figura desse reino. Mas eu estou aqui hoje para te mostrar que há um reino, algo além daquilo, para além daquilo que você conhece. Você primeiro tem que entrar. Depois que esta palavra e o Espírito Santo de Deus começar a trabalhar dentro de você, o Espírito Santo de Deus a gente não controla, porque ele é como o vento. Jesus falou sobre isso. O vento sopra de cá, sopra para lá, e a gente não sabe para onde vai. Assim é aquele que é gerado do Espírito. Ele não tem domínio mais sobre si mesmo, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nem a nossa mente mais é guiada pelo nosso eu, nós passamos a ser guiados pela mente de Cristo. Né? Então, o arrependimento é o primeiro passo para aqueles que querem fazer parte do grupo dos eleitos e dos predestinados. Né? Ou se você se diz eleito e predestinado, então você tem que ser uma pessoa arrependida. E alguns passos levam o ser humano ao arrependimento. Em primeiro lugar, ele deve reconhecer o seu pecado. Lá em 2 Samuel 12, 13, né, a gente vê lá, o reconhecimento do pecado levará a sentir tristeza por havê-lo praticado. E essa tristeza é sinal de que a salvação está próxima. E, por fim, ele deverá abandonar o pecado. Então, o João vai dizer: todo aquele que é de Deus não vive na prática do pecado. A gente vai pecar, sim, enquanto nós estivermos nesse mundo, a gente peca. Só que a gente não vai viver mais na prática daquele pecado, aquelas coisas ruins que a gente fazia. Né? Não deveríamos mais fazer. É a prática, né? Não vive na prática. João em nenhum momento está dizendo que ninguém vai pecar mais. O próprio Salomão diz que não existe quem não peque. Né? Quem diz que não peca é mentiroso. Então, nós pecaremos sim, só que a intensidade do pecado vai ser muito menor, né, do que de quando não conhecíamos a Deus.
E João ainda vai dizer, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo. Então nós já vemos que o primeiro passo, a primeira ação do homem no aspecto soteriológico, da salvação, permita-me usar o termo aí, né, para você já é um teólogo, né? Soteriologia, fala sobre a doutrina da salvação. Então, a primeira intervenção humana no aspecto soteriológico é exatamente o arrependimento. Bom, reconhecer o meu pecado, sentir tristeza por haver ou quando eu cometer esse pecado, e por fim, eu devo abandonar esse pecado de vez. Segundo aspecto, que é uma intervenção humana, é a conversão, né? O termo conversão exprime a ideia de virar-se para a direção oposta. Conversão e arrependimento estão mais ou menos ligadas, né? A pessoa primeiro se arrepende e depois ou a conversão é mais a ação, né? O arrependimento é algo, vamos dizer assim, intelectual, e a conversão é uma atitude que a pessoa toma com relação a isso. Então, arrependimento, a pessoa ficou triste, ficou com aquele remorso, gerou tristeza. A palavra remorso não é errada não usar, tá? Mas aí o remorso só não adianta. Aí tem que criar-se o arrependimento, tem que gerar o arrependimento. Porque o remorso, viu que nós falamos que aquela pessoa que disse que aquela pessoa que estava num caminho e deu 360 graus, né? Então essa pessoa só teve remorso, porque ela ficou triste, ela decidiu vou mudar o caminho, só que no meio da jornada ela pensou bem e falou: não vou parar não o que eu estava fazendo de errado, vou voltar a fazer. Aí ela volta para aquela mesma posição que ela estava. Já o arrependido, ele tem um remorso igual à primeira pessoa, só que quando chega lá no caminho oposto, ele não volta mais para aquela situação primeira. Ele continua seguindo naquela direção. Isso que é conversão. Bom, então o termo conversão exprime a ideia de virar-se para a direção oposta. Biblicamente, é o ato pela qual o pecador se volta para Deus, tanto para obter perdão dos pecados, quanto também para alcançar a libertação espiritual. E é bom que se diga que a conversão genuína, ela envolve duas ações por parte do ser humano. Primeiro, dar as costas ao pecado e voltar-se para Deus, crendo nele para obter a vida eterna. Tem um teólogo, né? Tive a grata satisfação de congregar com esse homem em São Paulo. Ele se chamava Eurico Bergsten, um sueco, ou norueguês ele era, na Assembleia de Deus do Belenzinho. Ele diz o seguinte, que a conversão e o arrependimento andam juntos, enquanto o arrependimento se refere à mudança total do sentimento do homem e a sua nova atitude para com Deus, a conversão expressa a nova posição para com o mundo e representa nesse sentido uma mudança da situação. O homem que vinha andando no caminho largo para o pecado ou para a perdição muda repentinamente a direção e passa a andar no caminho estreito para o céu. Olha que bonito. Podemos dizer também que enquanto o arrependimento produz tristeza pelo pecado, a conversão produz alegria resultante do perdão e do livramento da pena do pecado. Terceiro aspecto da nossa salvação, a fé. Para ser salvo, o ser humano precisa ter fé, pois a salvação só é possível àquele que crê. Você veja que quando Jesus ia curar alguém, ele dizia: a tua fé te salvou. Ele falou isso para aquele leproso, falou para aquela mulher do fluxo de sangue, falou para aquela que ia ser apedrejada, né? Pai, não peques mais, né? Falou para aquele também que estava paralítico lá, que os 4 amigos desceram ele cavando o telhado. Perdoados estão os teus pecados, né? Aí não aceitaram lá, porque Jesus disse que perdoados estão os teus pecados. Quem ele acha que é, né? Nem disseram, pensaram, né? Jesus diz para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado. Eu te digo, ô paralítico, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, pela fé, nesse milagre a gente vê a primeira fé dos amigos, né? Que creram que Jesus podia curar aquele rapaz. E vemos também a fé daquele paralítico, porque, embora não tenha falado nada, não sabemos nem qual é o seu nome, mas com certeza, quando perguntaram para ele se ele queria ir até Jesus, eu tenho certeza que ele disse que queria. Ele era paralítico, mas não era mudo, né?
Ele era paralítico, mas não era uma pessoa irracional, não estava com problema mental. Então, eu tenho certeza que, se quando questionado, quem sabe não tenha sido ele próprio que tenha pedido para os amigos trazerem até Jesus. Foi a fé, não é? E sem a fé é impossível agradar a Deus. Vale lembrar, porém, que o ser humano é incapaz de produzir fé para a própria salvação. Por isso, ela é um dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, não é produzido em vós, não se aprende em escola, não se aprende em seminário. Isso é dom de Deus. Algumas pessoas fazem confusão entre crença e fé, né? A crença você pode até ser ensinado. Eu posso ensinar a crença, eu posso aprender a crença. Os meus antepassados, meus pais, meus avós, eles tinham muitas crenças que me passaram, eles não eram da igreja. Muitas coisas, muitas superstições, muitas crendices, né? Eram crenças. Não abrir guarda-chuva dentro de casa, desvirar sapato que está virado, tanta coisa, né? Não olhar para o espelho quando estivesse relampeando, aquela só crendice, né? Então foram crenças que foram passadas para mim. Agora a fé não se ensina, a fé não existe escola para a fé, né? O meu pai, minha mãe jamais, por mais boa intenção que tivessem, e os amados irmãos que estão me ouvindo podem testificar disso, os nossos pais, aqueles que foram nossas referências na igreja, por mais boa vontade que tiveram de nos trazer até aqui, eles não puderam nos ensinar a fé. Isso foi uma, um processo que nós desenvolvemos a partir do momento que nós tivemos uma vida mais íntima com Deus. E esse processo não se acaba, né? Não se finda aqui. Bom, a fé inclusive a fé que vai nos levar até Deus, essa fé. A fé é um processo, é um amálgama que nos une a Deus, né? A fé, essa certeza daquilo que a gente não vê, e a confiança plena, né, daquilo que a gente espera. Isso é fé. É crer no impossível e ver o invisível. Isso é a fé. Elementos da salvação. A salvação, como já foi dito, é um processo. Então, a salvação, ela é um processo. Então, algumas coisas acontecem imediatamente quando a gente é salvo, né? Por exemplo, nós somos imediatamente regenerados, adotados como filhos e nós somos justificados. Tá? É um processo que acontece imediatamente. Eu que estava condenado passo a ser justificado. Eu fui redimido também, né? A palavra redenção, nós somos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, é ser resgatado do mercado de escravo por um preço. Então a palavra redenção significa ser comprado do mercado de escravos por um preço. Regeneração é um ato do Espírito Santo mediante a qual ele nos torna nova criatura. Então, regeneração é aquele processo que o Espírito Santo opera em nós, nos tornando nova criatura. Adoção, então, além de nos justificar e regenerar, Deus também nos adota como sua família. Paulo afirma, né? Não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estades em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pela qual clamamos Abba, Pai. Adoção, então, meus amados, significa dar a alguém a condição de filho. Existe outro processo que faz parte da salvação, que é a santificação. E o que é a santificação? Santificação também é um processo. Nós somos chamados de santos, né? A palavra de Deus nos chama de santos. O apóstolo Paulo também, em algumas epístolas, quando ele escreve aos irmãos, ele vai dizer aos santos da igreja tal. Então, nós somos santos porque somos separados. Só que a santificação, ela é um processo. A santificação, ela não se finda aqui, né? Ela só se finda com a morte. Mas enquanto estamos com vida, não é que eu vou chegar no estado máximo, né? O objetivo é esse, chegarmos à estatura de um varão perfeito. A própria palavra de Deus diz que o caminho do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Então, esse brilhar mais e mais até ser dia perfeito, aí tem uma perspectiva filosófica de luz, de claridade, de purificação. E a Bíblia usa muito esses termos que eram comuns na época, né? Inclusive essa palavra, se a memória não me traz, está em Provérbios, né? Que o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. E lá fala do contrário, né? Vi um jovem mancebo,
não era sábio, acho que é o Provérbios capítulo 6, se a memória não me trai, e diz lá que ele estava no dia, na tarde, no crepúsculo, à noite, nas trevas da noite. Então é o contrário, né? O caminho do justo é a luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito, e o menino insensato é aquele que estava de dia e o caminho dele vai se escurecendo cada vez mais até virar treva profunda, né? Então esse é o caminho de distanciamento de Deus. E quanto mais próximos da luz nós estamos, mais iluminados seremos, porque nós não temos luz própria. A luz que nós temos, ela vem de Cristo, que é o nosso sol da justiça. Malaquias 4:2, e para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, salvação sairá debaixo das suas asas. Né? Isso é uma profecia messiânica lá de Malaquias. Né? Então Jesus é o nosso sol. Então a santificação é um processo. Então já a santificação é um ato divino, mas também é um processo pela qual o crente vai se aperfeiçoando até chegar à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Né? Então nós vemos aqui a unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, Efésios 4:13. E por meio desse processo, o crente é separado do pecado e ao mesmo tempo preservado e estimulado à santidade e ao serviço de Deus. Então é essa santificação que vai nos mover a fazer, a trabalhar na obra de Deus. Né? E veja, é tão verdade que os crentes são santos, que o contrário também é verdadeiro. Na Escritura nós encontramos menção a alguns crentes que não são tão santos assim, que são chamados de carnais. Em 1 Coríntios 3:3, né? E também há crentes enriquecidos em toda a palavra, em todo o conhecimento. Então são dois aspectos aí. Portanto, embora todos os salvos sejam igualmente regenerados, justificados e adotados, há diferentes níveis de santificação. Bom, então, a falta de entendimento ou de desenvolvimento espiritual, né, o entendimento dessa necessidade de se desenvolver espiritualmente, né, não é o desenvolver espiritual que se fala lá naqueles movimentos espíritas, né, que a pessoa tem que se desenvolver para se tornar um médium, né. Já frequentei esse lugar antes de conhecer a Cristo. São pessoas que são dignas de também serem salvas pelo amor de Deus, né? São pessoas que estão perdidas no caminho da perdição, lá nas trevas profundas. Não é aquele tipo de desenvolvimento que nós estamos falando. Isso é o entendimento da necessidade de se desenvolver espiritualmente, de nos tornarmos mais santos. É isso que nós estamos, né? Nós somos advertidos de que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Mas Deus, que é justo e bondoso, ao mesmo tempo em que exige que sejamos santos, ele coloca, irmãos, à nossa disposição os meios que são necessários, né, pelos quais podemos ser santificados. E ele nos santifica por meio do seu Filho, através do Jesus, através do Espírito Santo e através da palavra de oração. Nós somos santificados. Glorificação é um outro aspecto da nossa salvação. A salvação é consumada na glorificação. Ela é o derradeiro estágio do processo salvífico. Quando é que vai acontecer essa glorificação? Agora? Não. É naquele dia quando vai se cumprir em nós, 1 aos Coríntios, né? Capítulo 15, que vai dizer lá, porque é necessário, ele vai dizer lá, na verdade, nem todos dormiremos, né? 15:50. Mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, diz o apóstolo Paulo, porque a trombeta vai soar e os mortos ressuscitarão primeiro, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte com a vitória. Então a glorificação fala desse último estágio, que é quando o nosso corpo será transformado. E aqueles que morreram em Cristo vão ser ressuscitados primeiro, como diz lá na Epístola aos Tessalonicenses. A perseverança do crente. O crente pode perder a salvação?
A exemplo de outros tópicos da soteriologia, como a eleição, a predestinação, a perseverança do crente tem sido motivo de intermináveis discussões entre calvinistas e arminianos. Para o calvinista, eles vão dizer que uma vez salvo, salvo para sempre, porque Deus já escolheu mesmo. Deus seria insensato de já escolher desde a eternidade, na última hora o rapaz se perder lá, né? Isso são os hipercalvinistas que dizem isso, né? Mas no geral é mais ou menos essa ideia também. Então, para os calvinistas, é impossível ao crente perder a salvação, pois Cristo declarou que as suas ovelhas nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará das minhas mãos. O Espírito Santo também nos é dado como garantia da nossa salvação futura, segundo aos Coríntios 5:5. Há também promessa de que Deus nos guardará até o final, segundo Timóteo 1:12. No entanto, amados, a apostasia, isto é, aquela pessoa que hoje é crente e que um dia ela volta as costas para o Senhor, é claramente mostrada na Bíblia como uma possibilidade, né? A gente vê lá isso lá em Hebreus capítulo 6, a palavra apostasia, voltar as costas, né? Significa partir, ir embora. E as escrituras não apenas apontam essa possibilidade, mas afirmam que isso de fato vai acontecer. Tem um personagem na Bíblia que aparece 3 vezes, né? A primeira vez fala Demas está comigo, que é o que Paulo fala do Demas. Depois fala, eu sei que é lá, e Demas. E a terceira vez que fala dele, diz, Demas me abandonou. Seguindo o curso desse mundo, viu os brilhos desse mundo, preferiu escolher seguir as coisas do mundo, né? Então, é possível sim alguém começar bem e terminar mal, infelizmente. Então, essa questão de uma vez salvo, salvo para sempre, isso não é real. Agora, uma coisa nós temos que deixar claro, irmãos, que a salvação também não se perde assim como quem perde uma chave, né? Eu lembro uma certa vez eu fui num posto de gasolina, no meio da estrada, e pedi para ir no banheiro. Aí me deram a chave do banheiro, lá do posto de gasolina. A chave era pequenininha assim, e tinha um chaveiro que era desse tamanho, não sei se vocês estão vendo a dimensão aí na tela. Ia ter uns 30 centímetros, um cabo de vassoura, e a chave pequenininha presa nele, com uma cordinha. Aí eu fiquei, mas por que será que eles fizeram isso? Aí depois eu falei, rapaz, mas por que, que o chaveiro é tão grande assim, coisa desproporcional? E ele disse assim, é para que não se perca a chave. E na hora, irmãos, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, né? A salvação não é algo que a gente perca, como alguém que perde chave de banheiro, ou que perca 10 centavos no chão, né? Não. A salvação é algo muito precioso, a gente não perde a salvação assim. E outra coisa, nós não vamos ser salvos no último dia, nós somos salvos hoje. A palavra de Deus nos diz: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Lá em João 11, do 24 em diante, quando a Maria vai falar com Jesus, fala: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, não é assim? Lázaro tinha morrido. Ele falou, não, aí Jesus falou assim: o seu irmão não morreu, ele vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar. Aí Jesus falou assim: eu sou a ressurreição e a vida, Maria. Quem crê em mim, olha o que ele fala: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então é uma promessa para quem já morreu. Quem crê em mim, disse Jesus, ainda que esteja morto, era o caso do Lázaro e outros que estavam mortos, que estavam próximos a sepultados, quem sabe, se crescem em Cristo, não morreriam. Estaria o corpo ali, mas nós não somos constituídos somente de corpo, nós somos corpo, alma e espírito, né? O nosso Deus, ele não é Deus dos mortos, ele é Deus dos vivos. Jesus mesmo falou isso. Jesus então diz, olha, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, quem morreu não está morto. Você entende? E ele continua, e todo aquele que vive, ele está falando com Maria, e com aqueles que estão vivos, que somos nós hoje. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E ele pergunta para ela, crês tu nisso? Eu faço essa réplica para você. Crês tu nisso? E ainda que se você venha a morrer, você acredita que mesmo que você morra, você não estará morto, né? Você estará só apenas dormindo? E você crê também que todo aquele que vive e crê nele nunca morrerá? Eu acredito. Então eu já decidi que eu já vivo a vida eterna. E a palavra de Deus nos dá essa certeza. Eu não vou viver a vida eterna lá, depois do tribunal de Cristo. Não, eu já estou vivendo a vida eterna, porque quem está em Cristo
E se morrer, se a gente passar dessa vida para outra, nós só vamos fechar os olhos e abrir os olhos numa outra dimensão. E essa é a maior felicidade do ser humano, a vitória sobre a morte. O apóstolo Paulo era tão convicto disso que ele disse: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Bem, então, meus irmãos, a salvação não se perde assim como quem perde uma moedinha. A palavra de Deus nos diz ainda assim: como fugiremos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Está lá em Hebreus, né? É tão grande, a salvação é enorme, mas nós temos uma responsabilidade nessa salvação, que é não negligenciarmos a nossa chamada, é não voltarmos as costas, sermos apóstatas e estarmos enquadrados em Hebreus capítulo 6, que diz lá que é impossível que aqueles que um dia foram alcançados, foram iluminados, tiveram as experiências espirituais, fazendo aqui uma, uma, uma ideia do que está escrito lá, né? Aquelas pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, né? Que tiveram dons, que falaram em línguas, e que oraram pelos enfermos e Deus curou. É impossível que essas pessoas que tiveram essa experiência tão profunda com Deus possam mais uma vez serem perdoadas dos seus pecados, serem regeneradas, porque o que aconteceu com elas, elas estão pisando o sangue. Mais para frente vai falar que são pessoas, tipo de pessoas que pisam o sangue do Senhor. Não existe mais sacrifício para esse tipo de pessoa. Elas profanaram o nome do Senhor. Então vamos tomar cuidado. Salvação não se perde assim tão fácil, não, como alguns pregam. Mas também, se nós negligenciarmos, existe o grande risco de nós estarmos enquadrados em Hebreus capítulo 6. Que o Senhor nos livre e nos guarde deste mal. Mas vamos usufruir, meus irmãos, sem pensar que vamos estar desviados. Se você está passando por um momento difícil, de tribulação, de afastamento do Senhor, ainda há esperança para você. E o Senhor te ama, as promessas do Senhor na sua vida continuam perto. Bom, falar agora rapidamente sobre a doutrina da igreja, né, que é uma doutrina, já falamos os pontos principais da nossa salvação, mas o que vem a ser igreja, né? Jesus mesmo declarou para Pedro, ele falou assim, olha, eu te digo, Pedro, que tu és Petros, né? Petros em grego significa pedrinha solta. Aí ele fala, mas sobre esta Petra, eu acredito que ele está falando sobre si mesmo, né? Petra é rocha. Ele fala, porque tu és Petros, falou para Pedro, né? Para Simão. Mas sobre esta Petra, Jesus falando sobre si mesmo, eu edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra igreja vem do grego eklesia, que significa tirar para fora. Tirar o que para fora? É um povo que Deus tira do mundo para fora para constituir a sua igreja, a sua noiva, a esposa de Cristo. É um relacionamento tão íntimo de nós com Cristo que ele nos chama de noiva, de igreja, né? Nos chama de sua, né? Não no sentido genérico de feminino masculino, no sentido espiritual de alguém que está próximo do noivo, né? Aquele que se faz um com Cristo. Jesus é o cabeça da igreja, né? Assim como o marido é o cabeça da mulher. É uma comparação muito linda, muito poética, né? Muito romântica, bonita, muito pura, né? Com relação a isso. E a definição de igreja, para a gente entender o que é igreja, precisamos entender primeiro o significado do Antigo Testamento e do Novo, a fim de que nós tenhamos essa ideia, né? A Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, ele emprega a palavra eclésia para traduzir o termo carral, significa assembleia, convocação, congregação. Muitas vezes a sinagoga é chamada de eclésia também, né? Essa reunião deles é uma eclésia. Toda reunião, uma assembleia é uma eclésia. Nas escrituras hebraicas, esse termo pode indicar tanto uma reunião religiosa quanto uma assembleia secular. Então, nem sempre eclésia é só usado para a igreja, né? Pode ser uma reunião secular também. E no Novo Testamento, a palavra eclésia aparece cerca de 115 vezes, contando-se singular e plural, e em 109 casos refere-se à Assembleia Cristã. Analisando o emprego da palavra igreja no Novo Testamento, percebemos que ela jamais é empregada como sinônimo de templo para indicar qualquer outro espaço físico de reunião dos crentes. Então, igreja, irmãos, nunca na Bíblia é falado sobre igreja como prédio. Nem Jesus falou de igreja como prédio. Às vezes, o momento que ele se referiu ao templo, lá em Mateus capítulo 21,
quando ele chega lá no templo, expulsando os vendilhões, cambista, vendedor de pomba, de ovelha lá, ele diz: a minha casa será chamada casa de oração, e não igreja. A igreja sou eu, é você. Onde tiverem 2 ou 3, aí estou, né? Jesus estará no meio desse seu povo. Bom, o apóstolo Paulo mesmo, quando escreve, né, ele vai fazer aqui analisando o emprego da palavra igreja no Novo Testamento, nós percebemos então que jamais era empregado com sinônimo de templo para indicar qualquer outro espaço físico da reunião dos crentes. Paulo vai dizer, né, referindo-se a Priscila e Áquila, saudai também a igreja que está na sua casa, está lá em Romanos 16:5, né, falando de Priscila e de Áquila. Então, havia uma igreja na casa dele. Então, a igreja não é a igreja, o templo, mas são pessoas que compõem a igreja de Cristo. Né? A residência do casal não era a igreja, e sim o povo que se reunia ali. E nesse sentido que devemos entender a igreja. Igreja universal também é um termo, né, que é usado. Antes de retornar ao céu, Jesus ordenou aos discípulos: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, a grande comissão estabelece o caráter universal da igreja. Nós temos a igreja universal, que é a igreja do mundo todo. Nós temos a igreja local, que é a minha igreja, a tua igreja, que é essa comunidade que nós nos reunimos. A expressão igreja local refere-se ao grupo de crentes que se reúne em determinado lugar. Como já foi dito nos tempos do Novo Testamento, o povo, igreja, costumava reunir-se nas casas. Agora, tem alguns fundamentos da igreja, né? A Bíblia menciona 2 fundamentos para a igreja. O primeiro é Jesus Cristo, que representa a base espiritual. E o segundo é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que diz respeito à base doutrinária organizacional. Quando Jesus não deixou nada escrito, né? A gente sabe disso. Mas os discípulos de Jesus escreveram a respeito dele. E nem todos que escreveram o evangelho foram discípulos de Jesus, né? 2 lá não foram. Marcos não foi discípulo de Jesus, nem Lucas, doutor Lucas. Mas Mateus e João, sim, foram. Tá? Mas isso não tira nenhum mérito do evangelho. Tá? Tanto é que os 3 evangelhos primeiro, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos pela harmonia que eles têm entre si. E o evangelho de João é um evangelho diferente, que é o evangelho que foi escrito para a igreja, né? Mateus foi escrito para os judeus, Marcos para os romanos e Lucas para os gregos. E o João foi escrito para a igreja, né? Então é uma linguagem mais mostrando a Jesus como Deus. Bom, então nós já vimos que esses 2 fundamentos é Cristo e o fundamento dos profetas, dos apóstolos e dos profetas. Cristo, né? Pode parecer contraditória a afirmação do apóstolo de que Jesus Cristo é o único fundamento da igreja, uma vez que ele próprio, em outra carta, menciona o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Mas se a gente for falar aqui, falando sobre os fundamentos da igreja, primeiro é o fundamento que é Cristo, ele é a rocha. Né? Sobre esta rocha, sobre essa pedra, edificaria a minha igreja. Então ele está dizendo que sobre si mesmo ele edificaria a igreja. Então ele é o fundamento da igreja. E também o apóstolo Paulo vai dizer que ninguém pode botar outro fundamento, além daquele que já foi colocado. Tá? Então o fundamento é Cristo, ele é a rocha. E sobre essa rocha é construir a casa. Então Jesus ele é o fundamento, ele é a pedra de esquina, ele é a pedra angular, é a pedra que faz segurar toda a obra. A pedra de esquina era uma pedra que se colocava, ou uma pedra angular, melhor dizendo, os romanos construíam em arco. Eles eram peritos em construir, fazer as suas obras em arco. Né? Então eles iam colocando as pedras e tinha uma que era colocada de uma forma muito sutil ali, e tinha que saber colocar essa pedra, porque era essa pedra que ia segurar o arco no lugar. Então tinham pessoas que eram capacitadas para isso, eram os engenheiros, e eles sabiam a maneira correta de colocar essa pedra. Se botasse essa pedra de maneira errada, toda a estrutura via abaixo. E tanto é verdade que nós temos obras lá de mais de 2.000 anos, que estão em pé até hoje. Então, quando Jesus diz que eu sou a pedra de esquina, ou a pedra angular, ele está dizendo que eu sou a pedra que segura toda a estrutura. Mas esse evangelho também ele é baseado no fundamento dos apóstolos. Né? Vai dizer lá, ó, com o advento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, a igreja claramente ficou sob a responsabilidade de um colégio apostólico. Então, esses
apóstolos foram dando continuidade a todos os ensinos que Jesus havia deixado. E quanto aos profetas mencionados nesse fundamento, não há consenso sobre quem sejam. Alguns sustentam a ideia de que o apóstolo também eram profetas, pois anunciavam uma mensagem da parte de Deus. Outros acreditam que o texto faz referência aos profetas do Antigo Testamento. Eu também acredito que seja aos livros do Antigo Testamento também. Não que os apóstolos não tenham sido também profetas. Bom, alguns símbolos da igreja. A igreja está no Novo Testamento, ela é representada por alguns símbolos. Primeiro é casa de Deus, tá? 1 Timóteo 3,15. Família de Deus, Efésios 2,19. Lavoura de Deus, 1 Coríntios 3,9. A videira e a oliveira também a representam, né? João 15, 1,5. Eu sou a videira, vós sois os ramos, né? Jesus falou. Em Efésios 6, 1 a 17, a sua atividade é comparada à de um exército com constante luta contra as forças do mal. E os símbolos que recebem maior destaque, no entanto, são três: o corpo de Cristo, noiva de Cristo e o templo. Então nós somos o templo, somos a noiva e somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo assim também estabelece a figura do corpo, a relação entre Cristo e a igreja. Deus sujeitou todas as coisas a seus pés, né? Cristo no caso, e sobre todas as coisas, e constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, nesse símbolo, Cristo é a cabeça e a igreja é o restante do corpo. Bom, então Jesus, ele é a cabeça desse corpo. A igreja também é a noiva de Cristo. O Novo Testamento emprega a figura da noiva para enfatizar a união e a comunhão existente entre Cristo e a sua igreja. A noiva de Cristo, a exemplo da tradição dos casamentos da época do Novo Testamento, aguarda o momento em que o noivo celestial virá buscá-la, o arrebatamento. Templo. O apóstolo Pedro destaca outro símbolo da igreja. Vós também, como pedra viva, sois edificadas casa ou templo espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais. Olha só. Agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Paulo nos informa de que a igreja cresce para templo santo no Senhor. É neste templo simbólico, né, que encontramos o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo como pedra de esquina. Pode parecer estranha a ideia de um edifício, né, que cresce, mas essa figura diz respeito à igreja como um organismo. Todo organismo vivo, ele cresce. O organismo, quando está morto, ele para de crescer e começa a cheirar mal, e começa a se decompor, né? Então, nós somos um templo vivo e santo, que vai crescendo à medida que novas almas são adicionadas a ele, tá? Como diz lá em Atos 2:47. Termos aplicados ao povo de Deus. Então, a Bíblia aplica alguns termos para nós, né? Povo de Deus, é chamado também de crentes, né? Que são aqueles que creem em Deus. Irmãos e povo de Deus é uma família, Efésios 2:19, né? Filhos de Deus também, todos que recebem a Cristo. Santos também é uma referência de que foram separados ou chamados para fora, né? Então são termos que são dados para aqueles que são os crentes. E no Novo Testamento, também, Atos dos Apóstolos, vai dizer que, em princípio, os que seguiam a Jesus não eram chamados de cristãos, mas eles eram chamados de os do caminho. Os do caminho. Que caminho? Que seguiam o caminho de Cristo. Aí depois, em Antioquia, foram pela primeira vez chamados de cristãos. É bom que se diga que a palavra cristãos ali, de que os irmãos eram chamados, aqueles que começaram a chamar os crentes de cristãos, começaram a designar os que eram do caminho de cristãos, significa cristinhos, é que eles viam neles como se fossem pequenos cristos. Tá? Bom, falado isso, agora vamos falar a parte final sobre a igreja, que é exatamente sobre os dois mandamentos, né, que nós temos, as duas ordenanças que Jesus deixou para a igreja. Diferentemente da igreja apostólica, católica apostólica romana, que nós temos 7 ordenanças lá, né, a gente entende que Jesus só tenha deixado 2, que foi o batismo e a ceia. Ah, pastor, mas será que alguém pode participar da Santa Ceia sem se batizar? Não, não pode.
porque a ceia ela vem depois do batismo, né? O que diz lá? Jesus falou assim: ide por todo mundo pregar o evangelho, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, depois ensinando-as a guardar todas as coisas, né? Então, Jesus não disse ide por todo mundo, pregar o evangelho e dê ceia para todo mundo, não. Batizando-as. Então, o batismo vem primeiro. E nós vamos ver lá em Atos dos Apóstolos, e os irmãos prevaleciam, eram batizados na leitura da palavra e no partir do pão. O partir do pão era o final. Então, a ceia vem depois. É uma sequência lógica. Eu não posso tomar a Santa Ceia sem antes crer, porque o batismo é uma atitude que a pessoa. Uma atitude não, é uma demonstração pública de alguma coisa maior que já aconteceu dentro de mim. Então, a pessoa, quando ela está sendo batizada nas águas, ela já está demonstrando algo maior que aconteceu já com ela. Então, a partir desse momento que ela já teve encontro com Jesus, ela foi discipulada, né? É bom que não se prolongue por muito tempo esse estudo aí de preparação batismal, que é no máximo uns 3 meses, no máximo, né? Porque não pode demorar também muito, que a pessoa perde, fica desanimada, né? Então ensina-se ali as questões básicas, 3 meses é um bom tempo, né, para você pegar aí uma boa revista de discipulado, ensinar os principais fundamentos para ela, o que é Bíblia, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quem é Jesus, o que é salvação, como nós estamos fazendo aqui. É uma leitura, é um ensino rápido, né, sobre as questões da teologia sistemática, o que é a igreja, né, o que é o pecado, o que é o diabo, o que são os anjos. Ela tem que ter conhecimento dessas coisas, mas não pode se prolongar por muito tempo. E assim que tiver a possibilidade, ela entender bem, né, estiver dando um bom testemunho, já se decidir por Cristo, está sendo acompanhada, aí ela vai então se batiza, e aí é bom que se faça a ceia logo no dia do batismo, que ela vai ter a oportunidade de participar da sua primeira ceia, que vai ficar marcada para ela, né? Então, o termo batismo no original significa mergulhar, imergir. A palavra batismo vem do grego baptizo, que significa imergir. Bom, batismo em água representa o sepultamento. Então, quando a pessoa vai no batismo, é uma demonstração pública de que ela foi sepultada, né? Quando o ministrante coloca o batizando debaixo da água, ela morreu, e daqui a pouco quando ela é tirada da água, é como se ela estivesse ressuscitando, né? Ali tem uma dramatização de alguma coisa espiritual que já aconteceu comigo e com você e com aquele irmão que está sendo batizado ali. Então, é uma demonstração pública de um sepultamento da velha vida do cristão e a ressurreição para a nova vida do cristão. Essa prática do batismo é uma coisa bem antiga, né? Até pode-se dizer milenar. Na religião judaica, desde muitos anos antes de Cristo, os estrangeiros convertidos ao judaísmo, eles eram batizados em água por imersão. Para você ver, o próprio batismo de João, ele era idêntico ao dos prosélitos, à exceção da exigência de certos condicionamento moral por meio do arrependimento, né? O batismo cristão se assemelha ao de João Batista, e algumas passagens indicam que os convertidos eram batizados quase imediatamente. Hoje, em função das falsas conversões e da confusão doutrinária, as igrejas prudentemente preferem aguardar um tempo para instruir o candidato na doutrina antes de aprovar o seu batismo. Então, como nós dissemos, né, desde que perceba-se que houve realmente uma genuína conversão e haja da parte do batizando ou daquele candidato o desejo para. A gente não pode, a pessoa não pode ser batizada por imposição, a pessoa tem que sentir o desejo disso, né? Bom, nós não aceitamos batismo infantil, né, o pedobatismo. Algumas igrejas aceitam, porque eles consideram o batismo da criança, eles comparam o batismo de criança com uma circuncisão. Mas nós não acreditamos assim, porque o batismo está sempre atrelado ao arrependimento, né? Então as pessoas primeiro têm que se arrepender, entender por que está sendo batizado, para depois ser batizado. Essa é a nossa forma de entender. Bom, existem algumas situações que a pessoa não pode ser batizada por imersão. Uma pessoa que está acamada, que está enferma, está hospitalizada, mas ela sente o desejo, já está desenganada, ela está à morte, ela sabe que vai morrer, mas ela aceitou Jesus, quer ser batizada. Nesse caso, sim, você vai lá, leva nem que for um paninho lá, um pouquinho de água e faça por aspersão, não tem problema nenhum. Tá?
o meio pelo qual você vai batizar não é o importante nesse aspecto, mas sim o ato em si, entendeu? A fórmula ali não é o importante, mas em se podendo ser imerso, que seja batizado por imersão, que é a forma correta. Bom, agora de que forma que nós temos que batizar? Nós temos que batizar, então nós temos hoje, né? Nós temos a forma que é imersão, por afusão e por aspersão, né? Então, o batismo por afusão consiste em derramar água sobre a pessoa, e não é uma forma muito utilizada nos nossos dias. O batismo por aspersão é semelhante, consiste em derramar uma pequena quantidade de água sobre a cabeça da criança, né? E a imersão é aquilo que a gente já sabe, que é mergulhando a pessoa totalmente. E a fórmula é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inclusive, é o único momento que a gente faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se ora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Jesus ensinou, quando orares, orareis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa as nossas dívidas, quando nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tá? Não é, Senhor, eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está errado. Não é assim que ora, tá bom? É só o batismo que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a última ordenança que Jesus deixou foi a ceia do Senhor. O que significa a ceia? A ceia é uma memória, né, do que aconteceu com Jesus naquele dia que ele morreu por nós. Tanto é que a ceia, ela sempre tem que trazer à nossa memória a sua morte e ressurreição. Então, aquele pão que é partido fala do corpo que foi partido, que foi moído, foi machucado, foi ferido, foi traspassado por nós. E aquele suco é uma memória do sangue que foi derramado. E quando a gente ora pelos elementos, né, nós não estamos orando para Deus transformar o pão em carne, nem o vinho em sangue, o suco de uva lá em sangue. Isso aí é doutrina católica, tá? Isso aí se chama transubstanciação. Jamais. Jesus não ensinou a fazer isso. Tá? Ele disse que era para a gente fazer isso em memória de mim. Então, quando a gente ora pelos elementos, o pão continua sendo pão, o suco continua sendo suco. Ah, pastor, mas sobrou pão e sobrou suco. Eu vou enterrar o pão porque é o corpo de Cristo? Não, coma o pão que sobrar, coma. Leva para casa e coma. Sobrou suco, beba o suco. Não faça isso, não jogue, não enterre. Isso é crendice, isso é erro doutrinário, teológico doutrinário, né? Está inserido nesse erro aí. Existe um outro erro que é a consubstanciação, que é o que a igreja luterana pratica, né? O que é consubstanciação? Eles não acreditam que os elementos se transformem no pão, ou que o pão se transforme em corpo e que o suco se transforme em sangue. Não, eles não acreditam nisso, como a Igreja Católica. Mas eles acreditam que o pão contém o corpo e que o suco contém o sangue. Não é, contém. Entendeu a diferença? Por isso que é consubstanciação. Mas não foi isso que Jesus também ensinou. O que Jesus ensinou é o que nós praticamos, é um memorial. Então, quando a gente ora pelo pão, Senhor, aqui está este pão, que é uma memória, uma lembrança, é uma representação do teu corpo que foi moído por nós. Nós te agradecemos por essa oportunidade de podermos participar em comunhão deste ato tão solene. Continue nos abençoando, dando-nos graça, que possamos adquirir bênção para nossas vidas, participando desse elemento. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aí separa, corta o pão lá, tendo Jesus, dado graças, o partiu. Pronto. Aí canta um louvor, aí daqui a pouco todo mundo tomou, todo mundo participou do pão, amém? Existem algumas igrejas que os irmãos ficam com o pãozinho na mão esperando, isso é um costume, não tem problema nenhum. Tem umas que o pessoal já vai pegando, já vai comendo. Né? Hoje em dia já tem um copinho com um pãozinho junto, a pessoa já come o pãozinho, já bebe o suquinho junto, né? Depois da pandemia isso ficou assim, não tem problema nenhum. Né? E depois, ou se for de uma outra maneira, que o suco é separado, aí pega-se depois, todo mundo participou do pão, pega-se o cálice e você vai dizer, né? Senhor, aqui está este suco de uva que é um memorial do teu sangue que foi derramado naquela cruz.
é o memorial da nova aliança. Te louvamos, te agradecemos por essa grande oportunidade também de participar deste ato. Abençoe-nos poderosamente, pedimos em nome de Jesus. Aí você pega lá o copo, sei lá, a vasilha, a bandeja e diz: e semelhantemente, depois de cear, Jesus tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazer isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. E serve lá e é uma bênção, vai ser bênção para todo mundo. Então, o pão nunca vai deixar de ser pão e o suco nunca deixará de ser suco, porque são memórias. Não é transubstanciação, porque eles não vão se transformar nem em carne nem em sangue, e também não são consubstanciação. Eles não contêm o corpo, nem contêm o sangue. Então, é uma memória. E não é menos importante por causa disso, tá? É um ato solene. O que é sagrado ali no momento é o ato, não são os elementos. Não precisa enterrar pão, nem enterrar suco, não faça nada disso. Sobrou o elemento? Leve para casa, coma e Deus abençoe você e a sua vida. Bom? Bem, amados irmãos, finalizando aqui com o tríplice objetivo da igreja. Por que Cristo instituiu a igreja? Para que foi? Deus elegeu a igreja para ser a sua agência e para cumprir três propósitos principais neste mundo. Primeiro propósito da igreja, adoração. Segundo, edificação de almas. E terceiro, mais importante, evangelização. Uma igreja que não tem trabalho missionário e uma igreja que não evangeliza não é igreja. Vou repetir sem medo de errar. Pode ficar chateado comigo, pode fazer biquinho, não tem problema nenhum. Tá bom? Ora pelo pastor Taranto. Mas eu vou dizer de novo. Uma igreja que não tem atuação em missões e que não faz evangelismo não é igreja, não é. Você pode ser qualquer coisa, mas pastor, a gente canta hino, canta louvor, os irmãos falam em línguas, tudo bem, é uma reunião de crentes, uma reunião social, mas não é igreja. Igreja que é igreja, ela tem envolvimento missionário e evangelístico. Tem que ter, de alguma forma, seja na internet, seja mandando oferta para missão. E toda igreja missionária é uma igreja abençoada. O Senhor provê os meios. O Senhor nunca olha para a conta bancária de igreja, o Senhor olha sempre para a fé. E a igreja ela é movida por fé. Bom, e uma igreja que é uma igreja missionária, uma igreja evangelística, é uma igreja que vive por fé. Uma igreja que pode estar sempre no limite, mas o Senhor está sustentando essa igreja. E essa igreja é uma igreja viva que está aumentando a cada dia. Né? Então, a adoração é o principal e mais elevada finalidade do ser humano. E a adoração da igreja primitiva, inspirada pelo Espírito Santo, era um poderoso instrumento para atrair e evangelizar os não crentes. A edificação tem por objetivo o desenvolvimento dos santos. Como é que a igreja se edifica? Escola bíblica dominical, cultos de doutrina, ensinamento, seminários bíblicos. Isso aqui que você está tendo aqui, essa aula, é uma maneira de você se edificar. Você sair daquele estado raso de conhecimento das questões teológicas e ter um envolvimento maior com as questões bíblicas, teológicas, históricas. É muito importante para você ter uma projeção espiritual e, quem sabe, até ministerial. Se você tem uma chamada de Deus na sua vida para a área do ensino da palavra, você tem que se edificar através do ensino da palavra. Bom, Deus providenciou meios para que a igreja fosse edificada. Alguém disse que a igreja tem uma vocação que se dirige para o alto. Então, essa é a vocação da igreja. E o terceiro propósito, tão importante que ele mesmo é às vezes denominado missão, é a evangelização do mundo. Sobre este assunto, né, consulte o livro Evangelismo e Missões deste curso. Nós temos uma apostila, não sei se vocês já estudaram, vai falar sobre evangelismo e missões, que vai tratar mais de perto essa questão. Então, a igreja, com a sua abrangência e com os seus fundamentos, ordenanças e propósitos, caminha para um futuro glorioso, descrito nas últimas das 10 doutrinas fundamentais estudadas nesses 2 volumes, a doutrina das últimas coisas ou escatologia. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Foi um prazer poder ministrar essa matéria de soteriologia e eclesiologia.
Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. Paz do Senhor.